Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje para o encontro com informações super especiais nesses tempos em que os olhares de várias partes do mundo estão voltados para as eleições lá nos Estados Unidos da América, criando muitos temores, muitas tensões e apreensões, e no Brasil não está sendo diferente. E isso cria uma necessidade cada vez maior de um canal como o nosso ajudar a jogar luzes sobre uma série de pontos que os grandes veículos de comunicação dificilmente ou jamais transmitem para suas sociedades aqui no Brasil e fora do nosso país também. Isso tudo acontecendo em meio a um processo sorrateiro que está sendo tramado pelo mercado, pelos grandes veículos de comunicação, para subtrair, para lesar milhões de brasileiros que estão numa condição nada favorável, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trarei algumas informações que vão desmistificar algumas dessas informações que a gente recebe, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você dê o clique, se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça de dar o seu joinha e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão votando no nosso portal no concurso do IBEST, tá legal? Vou deixar o link aí para você que ainda não votou, ajudar a gente a chegar lá no topo dessa premiação, tá legal? Vamos aqui aos temas. Bom, começando aqui com o enfoque que é dado por quase todos os veículos de comunicação aqui no Brasil e no mundo, tratando o processo eleitoral nos Estados Unidos como a representação de uma democracia perfeita. O que está muito longe de ser, até porque existe uma influência do poder econômico de uma tal magnitude lá, que alguns autores já não chamam aquilo de democracia há muito tempo. Chamam de corporatocracia, quase que não sai a palavra aqui. Isso porque, como não existe uma justiça eleitoral, não existe financiamento público, tudo que acontece para se eleger alguém nos Estados Unidos está ligado a um apoio financeiro. As campanhas custam muito caro. A apresentação de horário na TV, de inserções na internet, comerciais, estruturas, voos, campanhas com especialistas, campanha de marketing, envolve muita grana. Então, todos os parlamentares nos Estados Unidos precisam de apoio financeiro, exceto aqueles que bancam as suas próprias campanhas, e por isso existem muitos bilionários no Senado norte-americano que patrocinam as suas próprias campanhas. Mas, em regra, é o dinheiro que manda. Então, o Partido Democrata e o Partido Republicano têm ali os seus quadros principais que são compromissados com esses interesses corporativos, que regulamentam e desregulamentam os seus interesses. Nessa eleição nos Estados Unidos, temos um elemento adicional que não esteve tão presente de uma forma tão intensa, que é a participação das Big Techs, como, por exemplo, o personagem Elon Musk. No entanto, os grandes veículos de comunicação apresentam esse processo eleitoral de uma forma quase que asséptica, como se não tivesse acontecendo nada de estranho lá, né? Vou colocar aqui para vocês, vamos lá. A partir da próxima terça-feira, o mundo vai acompanhar a eleição mais disputada da história nos Estados Unidos. Uma corrida de igual para igual entre o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris. O jornalismo da Globo vai fazer uma cobertura abrangente, de fôlego, com um time de peso, trazendo todas as informações para você. A maratona já... Bom, e aí eles deslocaram, a TV Globo, as organizações deslocaram uma equipe gigantesca. Aqui no Brasil, os jornais de hoje, a internet, o foco total na eleição lá. Votação começa em Nova York e mais 7 estados. Eleição nos Estados Unidos é a mais acirrada em décadas. Aqui no UOL, a gente vê. Câmara e Trump travam disputa à presidência sob temor de contestação. Gente, vai ter contestação para todo lado lá. Porque o processo eleitoral nos Estados Unidos está absolutamente corrompido, moralmente corrompido, com interesses não confessáveis que influenciam, tiram eleitores do processo. Vários estados lá reformularam o processo eleitoral antes do processo eleitoral, desqualificando, descredenciando eleitores. Tem muita gente que vai chegar lá e não vai conseguir votar. É uma bagunça total. E essa bagunça afasta milhões e milhões de cidadãos americanos
da votação, porque eles enxergam isso do mesmo modo que a gente vê. Fala, como é que eu vou participar de um troço desse? E que depois elege delegados, e depois há contestação, depois há uma série de denúncias, e muitas vezes um lado acaba deixando, por isso mesmo, quando foi na eleição do ano 2000 nos Estados Unidos. Quem fala isso pra gente é o Michael Moore, nesse livro aqui, Stupid White Man. Ele fala da influência do poder econômico, e tem um capítulo do livro dele que tem esse título aqui, ó. Um golpe de Estado bem americano. E aí ele fala aqui da participação, mas ele revela aqui, gente, que no ano 2000, uma senhora chamada Catherine Harris, ela era a co-presidente da campanha do George Bush e também era secretária de Estado na Flórida. E aí eles contrataram uma empresa de tecnologia chamada Database Technologies, que fez um recadastramento eleitoral permitindo apenas aqueles que não tivessem nenhum tipo de inscrição, ficha criminal, multa, que votassem. Porque eles descobriram que a maior parte das pessoas que estavam nessa condição eram negras. E as pessoas negras votavam normalmente no Partido Democrata. O que eles fizeram? Eles conseguiram tirar 30% dos eleitores negros desse processo. E 90% dos que sobraram votaram no Partido Democrata. Isso aconteceu, várias manobras, em vários estados, como está acontecendo nesse processo lá nos Estados Unidos também. Mas aí é um romantismo muito grande, né? A democracia, vai a Globo para lá, botar motorhome, enfim, enaltecer aquilo tudo. E uma campanha que, pelo menos, um dos temores que está sendo muito colocado nesse processo tem a ver com a qualidade de um desses personagens, que é o Donald Trump, que é uma espécie de gangster que foi assimilado pela estrutura de poder nos Estados Unidos e passou a receber ali apoio de vários outros gangsters, como, por exemplo, o senhor Elon Musk, que não dá para chamar essa figura de outro nome, né? Aquilo que ele tem feito mundo afora, apenas por interesses pessoais, porque ele está se envolvendo na campanha de Trump não é por patriotismo. Ele, de repente, não acordou assim com um patriota, porque ele nasceu na África do Sul. Esse conceito de pátria, essa afinidade dele com pátria, é um negócio complicado. Por que ele nunca defendeu a pátria de onde ele nasceu? Porque a pátria era a pátria do apartheid, né? A pátria que a gente não vê nenhuma menção, nenhum movimento, nenhum investimento dele na África do Sul. A gente não vê nenhum enaltecimento, nenhum tipo de pensamento reparador. Não. O negócio dele é grana. E, em função disso, ele se uniu ali a Donald Trump e já jogou 500 milhões de dólares na campanha de Trump, sem falar na influência que ele está utilizando da rede X para influenciar nesse processo eleitoral. Tem um artigo muito interessante que eu peguei hoje aqui, deixa eu ver onde é que ele está, gente. Aliás, essa questão da corrupção nas eleições norte-americanas já foi tratado por esse livro aqui, ó, chamado Corrupção Americana, de Amy Goodman e David Goodman, em 2015, que também fala disso aí, desnudando as mentiras, a imprensa, os empresários e os políticos que produzem e lucram com a guerra, né? E tem uma coluna muito interessante hoje na Agência Pública, também com esse título, Corrupção Americana, de Natália Viana, mostrando a influência de Elon Musk nesse processo todo e das Big Techs, como é que elas estão influenciando na escolha, né, do eventual futuro presidente dos Estados Unidos. E aqui dentro no Brasil, enquanto isso tudo está acontecendo lá fora, aqui dentro tem uma coisa muito sorrateira que a gente não pode deixar passar despercebido não, porque está ventilado nesse editorial de hoje do Globo, com esse título aqui. Gente, é uma coisa tão infame, tão bandida, é preciso desvincular BPC e aposentadoria do salário mínimo. Plano de controle de gastos do governo deve ir além de ajustes pontuais para promover mudanças estruturais. Eles querem que o governo Lula tire dinheiro da saúde e da educação, né? Como se o Brasil tivesse muito bem, não precisasse investimento em absolutamente nada, para ajudar o nosso povo a ter uma qualidade de vida melhor hoje e o Brasil ter um melhor futuro. Aqui no editorial eles colocam o seguinte: recentemente o BPC, voltado a idosos e deficientes de baixa renda, se tornou foco de um pente fino para combater fraudes e irregularidades. Mas apenas isso, como o próprio governo já reconheceu, será incapaz de conter o peso crescente que vem ganhando nas contas públicas.
O Brasil não é o único a adotar programa com esses objetivos, mas na comparação internacional, o valor do BPC é alto. Então, quer dizer, o benefício de prestação continuada para aposentados, idosos, pessoas com deficiência é alto no Brasil. Então, quer dizer, além disso, o reajuste foi anabolizado. Então, quer dizer, o Brasil está pagando muito bem, dando benefício para os aposentados, para as pessoas com deficiência, os idosos. E aí tem que se cortar, né? Tem que se achatar isso, desvincular do salário mínimo. Gente, isso é uma infâmia muito grande, né? Bom, espero que esse assunto volte à tona para que ele seja barrado, para que esse troço não cresça mais. Porque aqui no Brasil agora nós todos estamos especializados em Wisconsin, Pensilvânia, Cinturão do Ferrugem, Estado Pêndulo, tudo isso para essa coisa aqui. O Globo hoje chegou a ponto de botar esse tipo de capa não, né? De página inteira, com esse singelo título: A joia da coroa na reta final. Subúrbios moderados são fiel da balança em disputa na Pensilvânia. Isso é fundamental, né? E aí, o caderno aqui de internacional, colocando aqui as cinco áreas mais importantes que estão sendo debatidas nessa eleição. Economia, imigração, aborto, política externa e clima. Gente, nenhuma das ações do futuro presidente dos Estados Unidos fará uma mudança radical, como eu tenho dito para vocês. Claro que preocupa para todos nós ter uma pessoa, um gangster como Trump, comandando os Estados Unidos, mas outros já comandaram também, não tão explícito como esse, tão descarado, tão mau caráter, vamos dizer assim, né, como essa figura. Então isso cria uma série de temores, porque isso vira um espelho para muita gente no mundo, e principalmente em países como aqui no Brasil. Então, gente, é importante a gente ter essas visões críticas sobre o que está acontecendo lá, porque os Estados Unidos têm servido como uma espécie de instituição reitora, né, um Estado reitor do que é democracia no mundo e do que não é democracia no mundo. Isso cria uma série de distorções, fazendo com que a gente acredite que tudo que vem de lá é super legal, é super bom, é super maravilhoso, é um modelo a ser seguido. E aqui nós vivamos num país ainda na época da barbárie e da pedra lascada, né? Bom, para terminar, o Inelegível publicou na rede social dele hoje uma crítica ao Enem. E aí ele escreve o seguinte: os progressistas agradecem o subdesenvolvimento dos países que impõem suas vontades exatamente para impedir que possam prosperar. Vamos de democracia mais forte, mais inabalável. Alguém consegue traduzir isso aí? Bom, é isso que nós temos para hoje, né? Fico por aqui, mais tarde eu encontro vocês. Até lá, tchau!